Pai Santo, queremos apresentar agora o Teu Filho, Senhor, o Teu porta-voz, em Tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa descer sobre ele, Pai querido, uma porção dobrada do Teu Espírito, e que a Tua igreja venha abrir os ouvidos, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Usa o Teu Filho como o Senhor tem sempre usado neste lugar, como porta-voz do Senhor, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, então fala conosco mais uma vez, Senhor. Toma o Teu Filho em Tuas mãos, nós apresentamos ele diante de Ti mais uma vez. Amém e amém. Glória a Jesus. Mais uma vez a paz do Senhor, irmãos. Amém. Tome assento, querido. Aleluia. Também com alegria quero cumprimentar todos os irmãos que nos assistem pelas redes sociais. Que a presença do Espírito Santo possa tocar você, libertar a tua vida, a tua casa. Se você deseja, compartilhe esta live, pode ser no final, se a palavra tocar o teu coração. Compartilhe com os teus amigos, com aqueles que você ama, para que eles também possam receber do Senhor Jesus. Glória a Deus. Igreja amada, diga comigo assim: buscando espírito de ousadia no Senhor. Amém? O espírito de ousadia é algo maravilhoso, é a pessoa do Espírito Santo, e só é possível se o Senhor nos dá esse espírito. Muitas vezes quando a gente olha para alguém que está aprisionado, que está angustiado, que está aprisionado no medo, no temor, muitas vezes a gente julga essa pessoa, mas na verdade nós deveríamos orar para que o Espírito Santo lhe trouxesse espírito de ousadia, de fortaleza, porque é só com o Espírito Santo que o homem prevalece. Muitas vezes as lutas são tão grandes, as batalhas são tão grandes, aquilo que nós passamos, as angústias, as dificuldades, que causam feridas na gente, e depois se torna difícil você tornar a se levantar. E é preciso nesse momento que o Espírito Santo venha ao teu encontro para mudar a tua história. Eu não sei como você chegou nesta noite, mas se você chegou aprisionado, se você chegou angustiado, se você chegou triste, saiba que o Espírito Santo do Senhor pode alegrar você e mudar a tua história. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. A pessoa que está com medo, irmão, ela está aprisionada. Ontem eu contava aqui na igreja, quando a minha menininha do meio estava com 2 anos e pouquinho, ela teve a primeira crise de asma, e eu até então não tinha presenciado isso, nem com outras pessoas, e eu não sabia o que era que estava acontecendo. Ela ficou quase que transparente, e a sua boca toda roxa, e o seu peitinho ia para dentro, ao invés de você ver a barriga trabalhando, você vê o peito indo para dentro, e é o coração tentando bombear ar, e não consegue, ela não consegue respirar. Quem é pai e já esteve à beira de perder o seu filho, sabe o que é medo, sabe o que é isso que eu estou te falando aqui. É uma angústia muito grande, e aquilo foi se arrastando, porque você pensa, não vai acontecer de novo, e a gente ora, e a gente crê que o poder de Deus está ali, e de repente passa 1 mês, e passa 2, e passa 3, 6, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e você vai se angustiando, e aquilo vai causando um dano muito grande, emocional e físico na gente. Eu não sei qual foi a luta, eu não sei qual foi a circunstância que o inimigo usou para te aprisionar, mas eu fiquei prisioneiro do medo de perder a minha filha, prisioneiro desse temor, esse terror, irmão. Então, se eu ouvia ela tossir, porque quando a pessoa está nesse estado, ela começa a tossir, tentando fazer o coração aí funcionar. É um negócio muito doido, irmão. Então, quando qualquer pessoa que tossia, eu já achava que era ela. Quando ia dormir, eu escutava ela respirando lá no quarto dela.
e qualquer tossidinha eu já estava acordado. Irmãos, olha, eu passei muitos, eu acho que no mínimo uns 2 anos e meio sem dormir uma noite inteira, mas é facinho, de angústia, o medo tomando conta, e o medo não vem de Deus, o medo é maligno. Estamos juntos, irmãos? Por isso eu estou falando para você com propriedade nessa noite. O medo, ele se apresenta para te aprisionar no império das trevas, e você se torna escravo do medo. Então, quando eu ia viajar, e eu viajei, eu continuei desenvolvendo o trabalho, a obra do Senhor, mas quando eu ia viajar, estava angustiado. Quando eu ia sair, estava angustiado. E se acontecer alguma coisa e eu não estiver lá, irmãos, se eu estiver ou se eu não estiver, é só Deus que cuida. Então, na nossa razão, na nossa mente, a gente sabe isso. Mas não basta você saber isso na tua mente, isso tem que estar revelado pelo Espírito Santo de Deus no teu coração. Porque se não é uma revelação do Espírito real, que a paz de Cristo toma conta de você, os teus pensamentos positivos não te levam a lugar nenhum. O que realmente muda a tua vida, muda a tua história, é a pessoa do Espírito Santo. Aleluia! Abra sua Bíblia, Hebreus, capítulo 2, versículo 15. A pessoa que está com medo, enquanto você encontra aí, a pessoa que está com medo, ela não compra, porque ela tem medo de fazer uma compra ruim. A pessoa que está com medo, ela não vende, porque ela pensa, se eu vender mal, ela tem uma casa, ela pode melhorar, ela tem um negócio, ela pode melhorar, mas ela não faz negócio, ela não negocia, porque ela tem medo de se dar mal. Aquele que teve uma empresa e faliu uma vez, teve uma loja e faliu uma vez, ele não tem coragem de começar de novo, porque ele tem medo de falir outra vez. Aquele que passou fome, se agarra a um emprego que mal e mal lhe sustenta. Não, mas pelo menos eu estou comendo, e ele fica preso naquilo, porque ele tem medo de passar fome de novo. Deus quer libertar o seu povo. Nesta noite o Senhor quer libertar você. Hebreus, capítulo 2, versículo 15, diz assim: e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O escritor aos Hebreus, ele está falando do que Jesus fez na cruz do Calvário. E entre tantas coisas que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, ele está dizendo, quando Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, livrou todos os que com medo da morte estavam sujeitos por toda a vida à servidão. Aquele que tem medo de morrer, irmão, ele está sujeito à servidão, a ser escravo. E alguém diz assim, mas eu não tenho medo de morrer. Todo medo, qualquer medo, medo de sair, medo de dirigir carro, medo de acidente, medo de adoecer, medo de perder emprego, tudo isso finaliza no medo da morte. Entenda uma coisa, qualquer tipo de medo, o resultado final disso é medo da morte. Mesmo aquela pessoa que diz assim, eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de ficar desempregado, de passar necessidade. Presta atenção, quando Elias é ameaçado por Jezabel, e ela diz assim, amanhã até meio-dia você vai morrer do jeito que você matou os profetas. Quando ele recebe essa ameaça, ele foge dela. Presta atenção, ele foge dela, e quando ele encontra um pé de zimbro, ele se deita ali debaixo, e ele faz uma oração. Presta atenção na oração de Elias. Senhor, tira minha vida, porque não sou melhor que os meus pais. Ué, para tirar a vida ele não precisava pedir para Deus, Jezabel já queria matar ele. Era só ele ter ido lá na casa de Jezabel e falar, me mata, porque eu quero morrer. Mas não, ele foge. Então é uma confusão de sentimentos. Na verdade ele tinha medo da morte, e a sua oração era errada,
perante Deus, mas o Deus que é Deus de misericórdia. Toca Elias, fala com ele e a obra continua. Você conhece a história. Eu quero dizer para você, qualquer tipo de medo que você esteja aprisionado, o Senhor já pagou um preço e vai libertar você. Quando você está enfermo e você permite que essa enfermidade domine você, você se torna servo da enfermidade. A pessoa que teve um casamento mal sucedido, e ele sai desse casamento, muitas vezes ele tem dificuldade de entrar em outro casamento, porque ele tem medo que vai dar errado de novo. Criam-se traumas dentro do coração da pessoa, e o Senhor não quer que você viva aprisionado, quer libertar a tua vida no dia de hoje. Abra sua Bíblia, 1 João, capítulo 4, versículo 18. 1 João 4 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, o castigo, e o que teme não é perfeito em amor. Eu vou refazer esta leitura para que você entenda melhor. Nós vamos mudar essa palavra por Deus, porque esse amor que está falando aqui é Deus, é o amor de Deus. Deus é amor, não é que Deus tem amor por você, Ele é o amor. Não existe um amor real e verdadeiro fora de Deus. Então veja só, em Deus não há temor, antes Deus lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não está perfeito em Deus, não está cheio de Deus. Se há um temor, se há uma angústia, e você não consegue se ver livre disso, desse pensamento, então você ainda não está pleno de Deus. E alguém diz assim: pastor, e o testemunho que o senhor deu aí? Irmão, eu ainda não estou pleno de Deus, mas estou buscando estar pleno de Deus. E o desejo do meu coração é que você seja pleno de Deus, cheio de Deus, porque aquele que é cheio do poder de Deus não tem temor. Os irmãos lembram na Páscoa que eu mostrei aquele videozinho da menininha de 9 anos que foi morta lá no Paquistão? Quem lembra daquele vídeo? Levanta a mão. Quase todos. Filha de um casal de irmãos da igreja Filadélfia, lá no Paquistão. Sabe o que aconteceu? Isso foi no dia 23 de março. Sabe o que aconteceu na Semana Santa, na sexta-feira? Toda a igreja saiu pelas ruas com ramos, louvando ao Senhor, e fizeram uma santa ceia ao ar livre. Sabe por quê, Tato? Porque quem está pleno do Espírito Santo de Deus já é mais do que vencedor. A morte não tem mais domínio sobre ele, e quando a morte não tiver mais domínio sobre você, nada mais importa. Você já recebeu a plenitude de que você é um ser eterno, e que esta vida está passando, e com saúde ou com enfermidade, com riqueza ou com pobreza, o que importa é que Jesus Cristo habita em você, e o teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Aleluia! Esse texto ele diz assim, que o temor tem consigo mesmo a pena, ou seja, o temor ele carrega a pena, ele mesmo já carrega a desgraça, o castigo. O temor, o medo é uma fé maligna, que se você não cortar, ele começa a tomar conta da tua mente e do teu coração. Esses dias uma irmã me ligou e ela falou: pastor, eu estou tremendo, pastor, estou chorando, estou descontrolada, não consigo me controlar, porque o meu marido está indo trabalhar aqui numa cidade próxima aqui, Balneário Camboriú, dá 80 quilômetros daqui, vai e volta uma vez por semana.
Todas as vezes que ele vai, ela me liga: pastor, me ajuda em oração. Ela fica em casa tremendo de medo, chorando que pode acontecer um acidente e ela vai perder o seu marido. E alguém diz assim: que mulher louca. Alguém tem a coragem de zombar e dizer: é doida. Eu digo para você, é um espírito de medo que se apoderou dela. E ela precisa de libertação, porque coisa terrível é isso. Tem irmãs aqui, irmãos também, que tem medo de dirigir. Já tirou a sua carteira, mas não consegue dirigir porque tem medo. Não consegue desenvolver a sua vida porque tem medo. Tem alguma irmã que tem medo de dirigir, de sair aí? Levanta bem a sua mão, levanta. Aí, algumas irmãs. Tem algum irmão também que tem medo de dirigir? Não, os irmãos são mais mentirosinhos. Não, vamos falar assim, vamos falar, as irmãs são mais honestas, fica melhor, errei a palavra. Oh, Jesus. Jesus vai libertar vocês, minhas irmãs. Você vai ter coragem de pegar aquele volante e sair por aí dirigindo, igual o Senna. Oh, glória! Fazendo as curvas aí, coisa linda. Não vai ter problema. Tem pessoas que já oramos e o Espírito Santo deu graça e as pessoas foram libertas. Hoje dirigem sem problema. O medo é uma fé maligna, é uma fé contrária. É uma fé contrária. Não aconteceu ainda, mas a pessoa crê que vai acontecer. E o pior é que ela crê com mais força do que nas coisas boas. E eu vou dar um exemplo para você entender. Se eu falar assim para você: irmão, essa semana tive um sonho contigo. E eu vi você acidentado. Um acidente feio de carro, vi você desse jeito. Tem gente que já não sai mais. Pastor sonhou isso? Meu Deus, vou ficar em casa trancado até passar. Agora, se eu digo para você, eu sonhei que essa semana se abriu uma porta de trabalho para você maravilhosa e que vai triplicar o teu salário. Será? Ah, pastor, também a fé dele é lá em cima. Você percebe? A gente tem facilidade para crer no que é ruim. Nós temos facilidade para aceitar as setas malignas na nossa cabeça. Não vai dar certo, teu casamento vai fracassar, não vai dar certo, você vai adoecer, você vai ficar ruim. Mas as coisas boas parece que nós não damos atenção. E eu digo para você, a palavra do Senhor diz assim: credes em vossos profetas e prosperarei. E eu digo para você, no nome de Jesus, a enfermidade não toca a tua casa, a miséria não toca a tua casa, o medo sai da tua vida, porque o guarda de Israel é o que protege você, é o que anda contigo, o sangue de Cristo é sobre a tua vida. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. O medo ele sempre vai chegar, irmãos, até nós, por circunstâncias, seja desemprego, seja qualquer coisa ruim, ele vai se apresentar. Porém, as portas para a prisão do medo é o teu pensamento. São os teus pensamentos. Porque todos os dias, irmão, o inimigo vai lançar algo contra a nossa vida. Mas você não pode focar: o inimigo vai lançar coisa na minha vida todo dia, o pastor falou. Não, não é isso. O Senhor Jesus, o que ele disse? No mundo tereis aflições. Ele estava avisando, mas ele disse: mas tende bom ânimo. Anima o teu coração. Por quê? Porque Jesus venceu na cruz do Calvário por nós. Aleluia! Então tenha bom ânimo, se anima, se esforça, porque o Senhor é contigo. Amém? Louvado seja o Senhor. Esse espírito maligno, irmão, ele se apresenta e ele começa a lançar os dados diante das circunstâncias da vida. Um acidente, um desemprego, qualquer coisa ruim que aconteça,
O pensamento é que você tem que cuidar. Eu vou dar um exemplo aqui que parece loucura, mas eu já vi muitas pessoas assim. Não estou falando de 1, nem 2, nem 3. Muitas pessoas que vêm pedir oração. Pastor, eu comecei a ter uma dor de cabeça, pastor. Sabe? Era uma dorzinha de cabeça. Aí tomei o remedinho, passou. Mas dali no outro mês começou mais forte, aquele remedinho já não ajudou. Aí daqui a pouco, pastor, aquela dor de cabeça muito forte. Pastor, eu acho que eu estou com um tumor na cabeça. Estou com um tumor no meu cérebro. Por quê? O pensamento começou a dar lugar às setas malignas. A pessoa tem uma dor no peito, e eu estou falando por mim, estou com problema de coração. Um dia que nós viemos lá de Curitiba, eu estava dirigindo e já não aguentava mais a dor no peito, e já comecei a sentir o braço repuxando. E eu já larguei o braço. E o apóstolo olhou para mim, o que foi, mano? Acho que estou morrendo, mano. Ai, irmão, o pensamento, as setas malignas são terríveis. E o mano falou, nada, rapaz. Tu tem muito que fazer para Deus ainda. O sangue de Jesus tem poder na tua vida. Amém, mano, amém. Não, mas está aqui ainda, mano. Está aqui, dirige o carro. Parei o carro lá, vi ele dirigindo. Vamos para casa, falei, não me leva para a clínica. Ele, mas eu já orei, homem. Falei, mas me leva para a clínica. Ele levou para a clínica. Chegamos na clínica, você está morrendo mesmo, rapaz, vamos lá, vamos fazer os exames. Me colocamos cheio de coisinha aqui, aquelas ventosinhas, não sei o que, para medir, não sei o que, tudo lá. Exame de sangue, tudo. Aí o médico me chamou e falou assim, teu coração está 100%. Eu tenho aqui um cartão para você de um psiquiatra. Não estou mentindo, irmãos, é verdade. Olha que loucura. Sabe por quê? Dando lugar às setas malignas na nossa mente. Dando lugar. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Para nos libertar, irmão, para a gente ser livre. O que eu estou falando aqui agora é engraçado, irmão, mas na hora não. Na hora, e o meu filho, quem é que vai cuidar do meu menininho? Quem é que vai cuidar das minhas meninas? Quem é que vai cuidar da igreja do Senhor? E cada vez mais angustiado e pregando, e aquela dor aqui. Irmãos, o sangue de Jesus tem poder. Toda a moléstia do inimigo tem que sair da nossa vida em nome de Jesus. Tem que sair. Aleluia! 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 Naquilo que você foca o teu pensamento, do jeito que você começa a pensar, do jeito que você, para quem você começa a dar ouvido, é ali que a tua fé passa a ser ativada. Só que Deus não compactua com pensamentos ruins. Deus nunca pensa mal, Deus sempre pensa o bem. Sabe, é maravilhoso quando você lê a palavra do Senhor, e eu desafio você, porque todas as pessoas que chegaram até Jesus Cristo, todos os doentes que se apresentaram a Jesus, e todos os mortos que se depararam com Jesus, foram ressuscitados e foram curados. Porque Jesus é o autor da vida, e não tem como acender a luz e a treva permanecer, não tem como Jesus, o autor da vida, chegar e a morte permanecer. Diante do Senhor Jesus, a morte teve que sumir, e a pessoa foi ressuscitada. Nós temos a viúva de Naim, nós temos a filha de Jairo, nós temos Lázaro, ressuscitados diante da presença de Cristo. Aleluia! E me maravilha essa palavra, todas as vezes, e todos os enfermos foram curados, e todos os que chegaram a ele foram curados. Não sobrava um para dizer, eu não fui curado, não sobrava um para reclamar, o Senhor curava a todos. Então, se o Senhor não me cura hoje, se o Senhor não toca a minha vida hoje, é porque está faltando algo aqui, em mim, não no Senhor, porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi perfeito para curar toda a enfermidade, porque verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores. Aleluia! Ele levou as nossas enfermidades lá na cruz do Calvário, irmão.
Toma posse dessa palavra. Pastor, como que eu faço para tomar posse? Eu escuto as pessoas falando toma posse. Quando a enfermidade bate, você começa a clamar. Sabe, irmão, todo esse tempo que eu passei com essas dores terríveis, durante a noite a minha oração era o tempo todo: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor já me curou na cruz do Calvário, eu não aceito essa dor, o teu sangue tem poder, eu sei que o Senhor vai me levantar. Muitas vezes lutando contra as setas do inimigo aqui, dizendo assim: vai morrer, não vai conseguir, faz um seguro, vai lá no banco, faz um seguro, vai lá no banco, faz um seguro para a tua família. E aqui pela boca dizendo assim: o sangue de Jesus tem poder, eu vou ser restaurado, eu vou ser curado. Toma posse da vitória, porque o Senhor é contigo, Ele é contigo. Aleluia. Eu quero falar contigo um pouquinho sobre um homem temente a Deus, assim como você é temente a Deus. Porém, este homem não vigiou os seus pensamentos e a desgraça veio sobre a sua vida. Sabe, irmão, você é temente a Deus, você ora, você busca a sua presença, mas muitas vezes não cuidamos o que pensamos. Jó, capítulo 3, o versículo 25. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Capítulo 3, versículo 25. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. São as palavras do Jó. Ele está dizendo, e ele é temente a Deus, mas ele está dizendo essas palavras. Versículo 26. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Quando ele está falando isso, ele ainda não entendeu por que a desgraça veio sobre ele, mas as suas próprias palavras já deixam claro por que a desgraça veio sobre ele. Porque ele perde todos os seus filhos, suas filhas, ele perde todos os seus bens, as suas fazendas. De forma rápida e acelerada, a desgraça veio para destruí-lo. E por fim, uma doença que o deixa virado em feridas. E ele diz assim: aquilo que temia, na tradução King James, diz assim, ó, exatamente aquilo que mais eu temia, aquilo que mais eu temia desabou sobre minha cabeça, e o que mais me dava medo veio me assombrar. O que mais eu temia, ou seja, ele confiava no Senhor. Vou colocar aqui, confiava no Senhor, mas as suas palavras estão dizendo: o que mais eu temia me aconteceu, o que mais eu receava veio me assombrar. Irmão, confiar no Senhor, orando, confiar no Senhor, falando, dobrando os seus joelhos, ainda não é verdade. Porque o nosso irmão Jó, ele dobrava os seus joelhos, ele levantava altares continuamente perante o Senhor, dizendo: Senhor, cuida da minha família, Senhor, tem misericórdia. Mas aí nas suas palavras ele diz: o que mais eu temia me aconteceu. E a palavra, o que diz? Mais de 300 vezes está escrito na Bíblia: não temas. Palavra do Senhor Deus, dizendo assim: não temas. Quando Jairo vai até Jesus, porque a sua filha havia morrido, ou melhor, estava doente, e ele procura Jesus. Jesus diz: vamos lá para a tua casa, Jairo. Mas de repente aparece uma senhora ali para atrapalhar, né? E toca o Senhor Jesus e recebe a sua cura. E aí Jesus: já quem que me tocou? E aí começa a conversa. Quanto tempo será que demorou de conversa? Até descobrir, até a mulher tomar coragem e dizer: fui eu que te toquei. E aí ela começa a contar, e mulher quando começa a falar, né? Jesus, não quero que me leve a mal, mas é que, olha, vou começar a contar para o senhor. 12 anos atrás, sabe? Eu vivia lá em tal lugar, porque quando você lê a Bíblia, você lê em 5 segundos aqui, mas eu garanto que ela levou uma eternidade para contar. 12 anos, contou a história toda, que gastou tudo com os médicos, eu tinha dinheiro, mas eu gastei com os médicos, e ela vai. E nesse
todo esse período que está esperando, o Jairo está aqui, ó. E sabe o que está acontecendo com o Jairo? O inimigo está soprando aqui, ó. E a tua filha está lá morrendo, e essa aí não para de falar. A tua filha está lá morrendo, e essa aí já recebeu a cura, por que não vai embora? E o Jairo está ali, e as setas estão entrando no seu coração. Se ele pudesse, ele agarrava Jesus e levava lá para casa correndo. Quem de nós nunca pensou isso? Ah, se eu pudesse agarrar Jesus assim, vem cá, Jesus, me ajuda! Quem de nós nunca esteve numa situação assim? E quando ele está ali esperando, e aquela senhorinha contando a sua história, chega alguém e diz assim: ô Jairo, não incomoda mais o mestre, a menina já morreu. E presta atenção, antes que Jairo abrisse a sua boca para contaminar a sua fé, escuta o que eu estou te falando, antes que Jairo abrisse a sua boca para dizer, não adianta, não resolve, Jesus pode ficar aqui, não resolve. Antes que ele abrisse a sua boca para estragar tudo, Jesus, ouvindo rapidamente, olha para Jairo e diz assim: Jairo, não temas, crê somente. Aleluia! Aleluia! Eu digo para você, igreja, eu digo para você, meu irmão, minha irmã que está aqui, não abra a tua boca para estragar a tua fé, para contaminar a tua fé. Crê somente, continua crendo, continua clamando. Deus vai fazer, Deus vai fazer. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Jó, ele ia orar, mas ele não conseguia descansar no Senhor. E eu não quero que você pense que eu estou julgando Jó. Não, presta atenção, Jó não tinha a presença do Espírito Santo como nós temos. Jó era um homem reto e íntegro diante do Senhor, mas a presença do Espírito Santo não se manifestava, só passou a se manifestar depois de Jesus Cristo. Antes de Jesus, o Espírito Santo só se manifestava esporadicamente sobre reis e profetas, sobre o povo não se manifestava. E Jó estava sozinho, agora eu e você não. Por isso que o Senhor nos diz, não temas, eu estou contigo até a consumação dos séculos, eu estou contigo todos os dias, eu estou do teu lado. Então quando vier a angústia, quando vier o problema, clama o sangue de Jesus, clama o sangue de Jesus, porque Ele está pronto para te ajudar. E se você alinhar a tua fala com a vontade de Deus, você estará abrindo as portas do céu para que as bênçãos venham sobre ti. Se você abre a tua boca para concordar com aquilo que o inimigo está lançando sobre você, estarás abrindo as portas do inferno. Ai, na minha casa é só briga, na minha casa é só discussão, na minha casa é só desgraça. Se você está falando isso, você está abrindo isso para a tua casa. Pastor, mas é isso que está acontecendo. Pois então é nesse momento que entra a tua fé. A minha casa está sendo transformada. Não é o fim, não é isso que Deus projetou para a minha família. Deus tem o melhor, a minha família está sendo sarada, a minha casa está sendo sarada. Deus vai fazer algo lindo, creia, creia meu irmão, creia em Cristo, aleluia, alabaralabachúria, aleluia. Não permita que o medo se apodere da tua mente, não permita ser aprisionado pelas ciladas do inimigo. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, e ele está orientando o Timóteo, e essa palavra chega até nós, e a primeira coisa que fica claro aqui, Deus não nos deu
Diga comigo, espírito de temor. Diga de novo, espírito de temor. Deixa eu explicar uma coisa para você. Toda enfermidade, sem exceção, a sua raiz é maligna. É um espírito maligno que causa enfermidades. Pastor, estou com uma dor aqui, estou com dor aqui, estou com dor ali. Tudo isso é resultado do pecado. E alguém diz assim, mas eu não pequei, tem criança que nasce doente e não tem pecado. Irmãos, nós nascemos em pecado, a Bíblia diz, por causa do pecado original, pecado de Adão e Eva. Toda a raça humana nasceu em pecado, e esse corpo está condenado. E quando alguém é curado, é um sinal de que o que Cristo fez na cruz do Calvário é real e verdadeiro. Amém? Mas o objetivo final da cruz é a nossa salvação eterna, quando receberemos um corpo então glorificado. Amém? Estamos juntos, irmãos? E agora, presta atenção. Certa ocasião o Senhor vai orar por alguém que é surdo e mudo. E a palavra diz, e o Senhor Jesus expulsou o espírito surdo e mudo. Veja, a palavra é bem clara, expulsou o espírito surdo e mudo. Não era o rapaz, era o espírito que trancava, não ouvia e não falava. Quando ele expulsa, o rapaz começa a ouvir e começa a falar. Pastor, mas não tem alguém que tem problema de ouvido? Sim, também é uma deficiência, um problema na sua genética, originário do pecado. É um espírito maligno que operou. Mas tanto faz se é um espírito maligno agindo ou se é o teu corpo danificado. Não importa, é um ataque maligno contra a criatura de Deus que sou eu e você. Mas Jesus na cruz do Calvário já conquistou a nossa cura. Amém? E ele está dizendo aqui para Timóteo, ei, o Senhor não te deu espírito de temor. Então se você está com temor de alguma coisa, saiba, quem está caminhando do teu lado é um espírito maligno. Quem está andando do teu lado é um espírito maligno. E eu digo uma coisa para ti, irmão, você pode passar a tua enfermidade carregando o espírito maligno do teu lado, ou você pode passar pela tua enfermidade com o Espírito Santo dentro de você. É você que escolhe, é você que escolhe. No mundo tereis aflições, mas o Espírito Santo está em mim. O meu pastor Gerson, ele sofria de gota e de um monte de problemas lá. E sempre que eu chegava lá e ele estava atacado da sua doença, eu ficava assim assustado, mas um dia ele estava demais, eu não conseguia nem falar direito, eu falava assim porque a língua estava, enchia a boca dele, ele não conseguia nem fechar a boca, a língua era muito grande, inchava, e os seus lábios espirravam sangue, então ele colocava um pano, e problema nas costas, problema na coluna. E o médico já tinha dito para ele que não sabia como é que ele ainda estava andando, por que ele não estava numa cadeira de roda, todo doente. E quando eu vi ele naquele jeito, eu falei, mano, tu não sente dor? E ele falou, claro que eu sinto. Eu falei, mas então por que não fica na cama hoje? Deixa que eu faça as coisas. E ele falou assim, se eu ficar na cama hoje, vai mudar alguma coisa, a dor vai continuar comigo. Se eu ficar na cama hoje, eu vou ficar na cama amanhã. Se eu ficar depois da manhã, eu vou continuar na cama. Então eu vou viver, e enquanto eu tiver vida, eu vou trabalhar para Jesus. Vamos fazer a obra, mano. Vamos fazer a obra, não olha para mim, porque Jesus vai curar hoje. Irmão amado, entenda uma coisa. Sabe o que esse meu mano tinha? Ele tinha pessoa do Espírito Santo andando com ele. A enfermidade estava ali, mas o espírito de medo não. O espírito de medo já estava longe, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Aleluia! Quando começou, a pandemia, irmãos, não pode ir para o culto, está proibido fazer culto. Vai na igreja, vai pegar o coronga. Ah, tem o grupo de risco. Teve muita gente do grupo de risco que sumiu da igreja. A minha mãe com 84 anos, não perdeu um culto.
Viajou comigo para tudo que é lugar. Ai, que irresponsável. Não sei, mas ela está Vivinha da Silva ali, me incomodando de vez em quando. A enfermidade pode chegar perto de você, mas o espírito de medo vai sair. E a enfermidade, quando chega, mas tem que sair, porque também é um espírito e vai sair no nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 1, eu quero ler um pouquinho antes, versículo 6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Segura. Timóteo estava com 42 anos de idade quando ele recebe essa carta do apóstolo Paulo. E Timóteo estava atemorizado. Por quê? Porque Paulo estava preso. O apóstolo Paulo já tinha sido açoitado, já tinha sido apedrejado. Você já parou para pensar ser apedrejado, irmão? Te arrastam para fora da cidade e depois de te espancarem bastante, começam a jogar pedra em você? Deve ser uma morte terrível, irmão. E eles começaram a apedrejar Paulo. E a palavra diz, e cuidando que estava morto. Tem uma tradução que diz, e Paulo percebendo que os inimigos tinham saído, então se levantou. Ou seja, ele estava se fazendo de morto. Tá? Paulo estava levando pedrada de tudo que é lado e estava ali, ó. Ficou quietinho, não abria a boca, porque ele era falador. Se você vai estudar, você vai ver que ele falava muito. Mas na hora que ele está sendo apedrejado, boquinha, cerrada. Ficou quietinho. Quando ele percebe que os discípulos estão à sua volta, abre um olhinho, e a Bíblia diz, levantou e entrou na cidade. Paulo é fera. Só que o Timóteo, quando ouve todas essas notícias, Paulo foi chicoteado, Paulo foi apedrejado, Paulo agora está na prisão. Timóteo começa a se angustiar, e Paulo está preso, numa prisão física, e Timóteo fica preso na sua mente. O medo toma conta de Timóteo. Então Paulo, de dentro da prisão, manda uma carta para ele. Ei, meu filho, presta atenção, coloca a tua mente nas coisas que são de Deus. Lembra que eu impus as minhas mãos sobre ti? Lembra que eu impus as minhas mãos sobre ti e te ungi, declarando que você é servo do Deus Todo-Poderoso? Quem está habitando em você agora não é o Espírito de Deus, o espírito de temor é do diabo, e eu não coloquei espírito de diabo na tua vida, eu coloquei sobre você espírito de ousadia, a presença do Espírito Santo. Então olha para mim e participa comigo. Quer ver? Vai comigo um pouquinho para frente aí. Versículo 7, 2 Timóteo, versículo 7, capítulo 1. Porquanto Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e moderação. Versículo 8, assim sendo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Ele está exortando o seu filho, lançando a palavra, expulsa esse espírito maligno de medo que está do teu lado, e começa a pensar nas coisas que são do alto. Amado irmão, amada irmã que está aqui, fica de pé, querido, fica de pé. Aleluia. Qual é o medo que tem te assombrado? Qual é o medo? Qual é o temor? Qual é a angústia que tem batido na tua porta? Eu quero ler um texto com você, bem curtinho, para você entender. O profeta Isaías, ele profetizou 740 anos antes de Cristo. E olha o que ele diz em Isaías 10 e 27. E acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção
Tem gente aqui que levanta de manhã e já levanta assim, ó, com peso nos ombros, como se tivesse um jugo no seu pescoço. Sabe o peso nos ombros? Não estou conseguindo manter a minha casa, não estou conseguindo manter a minha família. Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou trazer a comida para casa? Não consigo avançar, não consigo prosperar. A sua vida está assim, é um jugo. Tem outro que levanta, aí está me doendo aqui, aí que dor de cabeça, aí é o câncer, é a artrite, é não sei o que, é problema cardiovascular, é o Covid que está pegando na família, e você está assim, ó, o jugo sobre você, a carga sobre você. Mas o profeta, ele profetizou e ele disse: naquele dia, o jugo será despedaçado. Tem gente que não tem nenhum desses problemas, mas está em depressão, não sabe por quê, mas não tem força de viver, não tem vontade de viver. Os sonhos já morreram, os projetos já desapareceram, e já começou a pensar: se tiver o que comer tá bom, se comer tá bom. E outros que já estão dizendo assim: nem comer eu quero, pastor, não tenho mais vontade de nada, quero morrer. É mentira de Satanás, você não quer morrer. Quem quer que você morra é esse espírito de medo que está do teu lado. Mas a palavra diz: o jugo será despedaçado naquele dia. E alguém diz assim: mas que dia, pastor? Olha só, Lucas capítulo 4, versículo 18. O Senhor Jesus desce as águas lá no Jordão, cheio do Espírito Santo. Ele volta, entra na igreja, na sinagoga, e lhe é dado o livro do profeta Isaías, o mesmo que profetizou: naquele dia o jugo será despedaçado. Só que agora uma outra parte do texto, Lucas capítulo 4, 18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. É o Senhor Jesus falando: pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Vou despedaçar o jugo. O Espírito do Senhor está sobre mim, e a primeira coisa que Ele destrói é a miséria. Gente que está preso na miséria, gente que está preso na miséria, não consegue avançar, não consegue produzir, entra ano, sai ano, mal e mal consegue se manter, não tem medo de investir, tem medo de fazer o seu negócio, está preso em alguma coisinha aí, mal e mal consegue. Há poder no sangue, há poder no sangue, esse jugo vai ser despedaçado. O Senhor te fez para vencer, para avançar. A primeira palavra do Senhor para o homem é multiplica, cresce, avança. E depois ele diz assim, ó: enviou-me a curar os contritos de coração. Eu estava assim, irmãos, contrito de coração, fortemente abalado por causa das minhas crianças. E quem me via pregando: oh, pastor, tá bom, tá tudo certo. Não, você muitas vezes não sabe, só quem conhece o coração é Deus. Profundamente abalado e angustiado. Terminava o culto, eu sentava aqui, eu só olhava e já via a minha menina, já vinha meio roxinha ali, eu já sabia que não ia dar certo. Mas o Senhor despedaça esse jugo. A minha filha está com saúde perfeita, não aconteceu mais, para a glória do Senhor Jesus. E o Senhor vai despedaçar o jugo que está sobre a tua vida. Se o teu coração está contrito, se o teu coração está ferido, o Senhor vai sarar, o Senhor tem algo novo para você. O Senhor me fala de mulheres aqui que estão angustiadas, mulheres que sofreram, que sonharam com uma família, sonharam com um casamento e deu tudo ao contrário, e foi só decepção, foi só angústia, foi só tristeza, e agora você tem medo
de começar algo novo, o Senhor diz para você: eu despedaço esse jugo, esse coração contrito vai ser sarado, o melhor de Deus ainda está por vir na tua vida. Abba, Pai, a palavra diz assim: a proclamar liberdade aos cativos. Cativos, tem pessoas aqui que estão cativas dos pecados, das angústias, das tristezas. O Senhor vai despedaçar esse jugo, vai libertar o cativo. E Ele diz assim: a pôr em liberdade os oprimidos. O que é que te oprime? Quem aqui anda com uma dor no peito, parece que está assim, sentindo aquela dor no peito? Coloca a tua mãozinha no peito, se você sente isso. Coloca a tua mão no peito. O Senhor vai tirar toda a opressão. O Senhor vai tirar toda a opressão. Se você anda com aquele peso nos teus ombros, jugo do inimigo, você tem que levantar e estar forte, irmão. Você dorme e levanta cansado, dorme e levanta desanimado. Esse jugo tem que ser despedaçado no nome de Jesus, no nome de Jesus. E a última coisa, presta atenção, é uma sequência que é o Senhor que faz: anunciar o ano aceitável. Depois de tanta coisa Ele fala: anunciar o ano aceitável do Senhor. E alguém diz assim: o que é isso? É o milênio de Cristo, é a vida eterna. O Senhor anuncia para você que Ele vai te libertar do teu jugo, da tua tristeza, da tua angústia, da tua dor, e que te garante vida eterna. Que quando todas essas coisas passarem e soar a última trombeta, o teu ouvido vai ouvir a voz do arcanjo dizendo: eis aí o noivo. Aleluia. Feche os teus olhos, adore o Senhor Jesus. Aleluia. Peça que o Espírito Santo do Senhor venha sobre a tua vida. Alababarababarabarabarabara.